Fala, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Como está a sua vida? Como está a sua família? Espero que tudo esteja bem com você. E eu queria liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que eu ministrei recentemente aqui na minha comunidade, mas é algo que já nós vivemos há muito tempo, a gente sempre fala sobre esse tema, e é o tema de transição, né? Deve ter algum outro vídeo meu aqui, vou ver se eu acho, eu coloco o card aqui para vocês assistirem sobre transição. É muito importante que você saiba se posicionar corretamente em momentos de transição. E, claro, para você se posicionar corretamente, você precisa aprender a discernir momentos de transição. Você sabe discernir quando você precisa mudar de um lugar para outro, sabe, de uma estação para outra, de um trabalho para outro, ou até mesmo de igreja. Sabia disso? Você sabe discernir isso? Então, eu queria te ajudar de alguma forma aqui, conforme essas diretrizes que Deus tem me revelado, né, sobre transição. E o que eu quero falar com vocês hoje está aqui em Gênesis, no capítulo 31, na Parashá Vayetze, que significa e saiu. Então, Gênesis 31, eu amo essa passagem, eu amo a história de Jacó, né? E essa passagem aqui no capítulo 31 diz assim: então ele ouviu o que os filhos de Labão diziam. Jacó tirou tudo que nosso pai já teve. Ele enriqueceu muito, tirando o que pertencia a nosso pai. E também percebeu que Labão olhava para ele de modo diferente. O Senhor disse a Jacó: volte à terra de seus ancestrais, para seus parentes, eu estarei com você. Então nós percebemos aqui algumas coisas nesses 3 primeiros versículos que nós lemos aqui. Nós vemos aqui que Jacó, ele ouviu, ele percebeu, e Deus falou com ele uma ordem direta. Então, ele já havia passado aqui 20 anos trabalhando para o seu sogro, né? 14 dos quais foram por suas esposas, e os outros 6 anos foram pelo rebanho que ele adquiriu, né? Se você continuar lendo o texto aqui, ele vai falar melhor a respeito disso. Labão tentou alterar o pagamento dele 10 vezes, né? E todas as 10 vezes o Senhor esteve com ele, o Senhor fortaleceu, o Senhor foi favorável a Jacó, né? Mas agora chegou o momento de Jacó sair de onde ele estava e retornar para onde ele morava, né? E a gente vê aqui algum contraste. Para Abraão, o Senhor diz assim: sai da tua terra, do meio de sua parentela, para uma terra que eu mostrarei. Para Jacó ele fala: você precisa voltar à terra dos seus parentes, que era a terra que Abraão, né, havia caminhado e peregrinado durante a sua vida. Então, mas eu quero que você entenda algumas coisas. Quando chega o momento de nós transicionarmos, a vida, Deus, né, nos dará sinais de que é o momento de transicionarmos, né? Porque possivelmente a transição, né, eu acredito assim, a transição é um momento de progresso, de crescimento, sabe, de você avançar. Então, quando chegou o momento de que amadurecemos aonde nós estamos e que nós precisamos progredir, crescer, avançar, é o momento de transicionar. Algumas coisas dão sinais, tá? Então nós vemos aqui que ele ouviu que os filhos de Labão estavam falando alguma coisa a respeito dele, falando que ele tinha tirado tudo do pai deles, né, e tal, como você pode perceber no texto. Então isso daqui aponta para críticas, né? Quando nós começamos a crescer e a gente precisa retornar, a gente precisa, aliás, transicionar, a gente vai enfrentar críticas de alguma forma, sabe? As pessoas não querem ver o seu crescimento, as pessoas não querem ver que você desenvolveu. Então as críticas é um sinal de crescimento. Então você precisa começar a olhar para as críticas com um ponto de vista diferente. Muitas pessoas, quando começam a ser criticadas, desanimam, param, sabe? Lamentam, né? Várias outras coisas. Mas quando você começar a ser criticado, você precisa agradecer a Deus. Primeiro, porque as críticas, elas mantêm você humilde, né? Segundo, porque as críticas, elas também mostram que você está crescendo e que você está causando desconforto nas pessoas que estão confortáveis ao seu redor. Então você precisa amar as pessoas, né? Amar de alguma forma assim, as pessoas que criticam você, porque elas estão de alguma forma apontando, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua evolução. Então é natural que quando você começa a crescer, a despontar, você atrai a olhar e pessoas queiram dizer que o que você está fazendo é de forma que não é
genuína, não é de forma verdadeira, que você utilizou de meios errados. Então, se você sabe que o que você está fazendo é real, é verdadeiro, é bom, né, é genuíno, permaneça simplesmente. E é um sinal para você de que você está amadurecendo, de que você está crescendo. Você está entendendo isso? Isso é muito importante. Se você entender isso, quando as pessoas começarem a criticar você, você terá uma outra postura em relação a isso. E não aquela postura, nós precisamos de verdade evitar a todo custo aquela postura de ai, só me criticam, só me apontam, ai, como dói, ai, como não sei o que, sabe? Amigos, críticas não são boas, porque elas ofendem, geralmente elas são inverdades a nosso respeito. Elas são coisas que não são reais a nosso respeito. Mas se você sabe o que você está construindo, se Deus sabe o que você está construindo, é o que importa. Se a tua família, né, se as pessoas que estão realmente pertinho de você entendem o que você está construindo, é isso, permaneça, porque o que é verdadeiro prevalece, o que não é, perece, tá? Outra coisa que Jacó aconteceu aqui com ele, é que ele percebeu que Labão olhava para ele de forma diferente. Então, Jacó era um homem de discernimento. Jacó era um homem que sabia discernir até mesmo olhares. Então, pela forma que Labão olhou para ele, ele discerniu que o que Labão sentia a respeito dele não era mais como no princípio. Alguma coisa mudou. Então, você precisa entender que algumas pessoas vão se aproximar de você. E no princípio, elas te ajudarão, elas fortalecerão você, elas crescerão com você. Mas vai chegar um momento em que você precisa prosseguir, você precisa progredir. E essa pessoa permaneceu do mesmo jeito ou regrediu. E ela vai começar também a olhar para você de forma diferente, porque ela não quer que você cresça. É um tipo de pessoa que não vai falar na sua cara o que elas pensam a seu respeito, mas elas vão com um olhar dizer muitas coisas. Já aconteceu isso com você, né? Com toda certeza. Então, agradeça essas coisas, porque são sinais. São sinais de que você está crescendo. São sinais de que está chegando ou você está em um pleno momento de transicionamento para um lugar de mais maturidade, de mais força, de mais vigor, de mais revelação de Deus. Você está entendendo isso? Você precisa entender essa verdade. Depois que essas coisas aconteceram com Jacó, e ele entendeu, ele ouviu, ele percebeu, né, porque ele era um homem de discernimento, o Senhor falou para ele. Então você percebe que muitas vezes um transicionamento ele não acontece exatamente com uma ordem de Deus, mas ele acontece com perceber os sinais, e uma forma e assim que eu percebo os sinais, o Senhor me dá uma direção clara do que fazer. E aqui ele diz: volta à terra de seus ancestrais, para seus parentes, e eu estarei com você. Então aqui Jacó chama as suas esposas, né, os seus filhos, e conversa: olha, está acontecendo isso, estão falando isso a meu respeito, seu pai não me trata mais da forma que tratava. E um dia desses, enquanto eu pastoreava, um anjo apareceu para mim em sonho, e ele relata essa visão. Ele relata o seguinte, falando assim: então no sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. Eu respondi: aqui estou. Ele continuou: erga os olhos agora e veja, todos os bodes que estão procriando com as fêmeas são listrados, pintados e malhados, pois vejo tudo o que Labão fez com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna com óleo, onde você fez um voto a mim. Levante-se agora, saia dessa terra e volta para a terra de onde você nasceu. Então aqui, a Bíblia diz assim que o anjo de Deus disse a Jacó. E enquanto o anjo de Deus está falando com Jacó, ele utiliza a primeira pessoa: eu sou o Deus de Betel. Então esse anjo de Deus aqui, eu acredito, né, por meio de várias escrituras, que esse anjo de Deus aqui, que utiliza a primeira pessoa para falar eu sou o Deus fulano, eu sou o Deus lá de Betel, é a própria pré-encarnação de Cristo. É Jesus pré-encarnado, na sua glória, né, em toda a sua luz, toda a sua divindade ali. Então ele fala com ele: ó, eu sou o mesmo Deus que você encontrou em Betel, que você estava saindo para essa terra que você estava. Lembra aquele dia? Então, e você fez um voto naquele dia. Você fez um voto que se eu provesse você, se eu cuidasse de você, se eu guardasse você, você me daria 10%,
de tudo que você conseguiu, e também eu me tornaria o teu Deus. Você lembra disso, Jacó? Então chegou o momento de você cumprir esse voto, porque eu te guardei e agora você vai retornar. E amigos, quando Deus aqui, né, quando o Senhor aqui fala para Jacó que ele precisa retornar para a terra de seus ancestrais, né, pode parecer muitas vezes um regresso, no sentido de, poxa, estou voltando atrás, sabe? E eu vou voltar para aquela mesma vida que eu tinha, para aquele mesmo lugar que eu estava. Mas não, muitas vezes o Senhor nos tira de alguns ambientes, sabe? E nos leva para alguns outros lugares para que nós cresçamos, amadureçamos, sabe? Venhamos a ter mais discernimento, entendimento, revelação de quem Ele é. E depois Ele nos faz retornar a esse lugar, mas não como a mesma pessoa que nós uma vez estivemos nesse lugar. Você entende? Então, Jacó, quando saiu lá de Canaã, né, ele saiu fugido porque ele tinha medo do irmão dele. E agora que ele tem que voltar, ele precisa enfrentar esse medo mais uma vez. Poxa, será que Esaú ainda está ofendido comigo? Será que ele ainda quer me matar porque ele me ameaçou de morte lá atrás e agora eu tenho medo, né? E aí você percebe no texto aqui, conforme você continua lendo as escrituras, né, que Jacó, ele tinha medo, sabe, de se encontrar com Esaú. Então o fato é, muitas vezes, em períodos de transição, né, eu diria que em todos os períodos de transição, você vai ter que enfrentar seus medos. Você vai ter que, de alguma forma, enfrentar aquilo que te deixa inseguro. Ah, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo, meu amigo. Vai com medo mesmo, porque o Senhor Jesus está contigo. Você entende? Então, amigos, quando nós recebemos uma ordem direta do Senhor de que nós precisamos fazer algo, você precisa se posicionar nisso urgentemente, porque teria sido um grande problema para Jacó ter ficado onde ele ficou. Ele precisava sair de lá e ele precisava retornar para a terra dele. Se tivesse ficado ali, teria sido problema para ele. Ele já não era mais bem-vindo naquele lugar. Ele já não era mais bem-vindo naquele lugar que uma vez foi tão acolhedor para ele. Você entende? Então pode ser que você não é mais bem-vindo na igreja que você uma vez foi tão acolhido. Parece que você também já não é tão mais bem-vindo no trabalho que você uma vez foi tão acolhido. Porque chegou a hora de você mover, crescer, enfrentar as suas inseguranças, enfrentar o seu Esaú, o seu medo. E você sabe qual é o seu Esaú. Você sabe que você tem medo de enfrentar. E amigos, eu vou te falar, podem se passar 20 anos, mas você ainda assim terá que enfrentar o teu Esaú. Você ainda assim terá que olhar o seu Esaú nos olhos e resolver a situação. Então é a hora de transicionar, é a hora de retornar muitas vezes para um lugar, mas não como você saiu de lá. Você vai retornar para algum lugar diferente, de forma que você entrou, tá? Da forma que você saiu de lá. A Bíblia nos mostra que nesse período de transição, onde ele precisava retornar para a terra dele, ele tem uma luta com uma figura, né? Um homem misterioso, que nós também acreditamos ser o próprio Jesus, né? Na sua glória pré-encarnada, porque ele fala para ele assim: por que você quer saber meu nome? É quase como dizendo: você já sabe quem eu sou, mas o que você quer de mim? Eu quero que você me abençoe, cara, porque eu tô voltando para lá e eu preciso voltar abençoado. Eu não posso voltar como eu saí de lá, sabe? E aí o Senhor abençoa ele ali naquele dia e muda o nome dele de Jacó para Israel. Então quando ele retorna para aquele lugar que ele cresceu como Jacó, agora ele retorna como um príncipe, ele retorna como um homem diferente, ele retorna inclusive mancando, diferente, sabe? E as pessoas que viram Jacó crescer vão perguntar: cara, por que você está mancando? Ele: porque eu tive um encontro com Deus. Cara, por que você está mancando? Porque eu já não sou mais o mesmo. Eu não sou a mesma pessoa que você conheceu quando eu morava aqui. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais, como você pode dizer, a mesma mulher, sabe? Então, quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, nós não seremos mais iguais. Então você não precisa ter medo de voltar e enfrentar os seus medos, porque você vai enfrentá-los a partir de uma nova perspectiva, você vai enfrentá-los a partir de um novo lugar. E algo que eu ministrei aqui também, que eu entendi do Senhor, você precisa voltar e ocupar o lugar que o Senhor Jesus deu para você. O medo que era Esaú, né, o medo de Jacó, estava ocupando um lugar que era de Jacó.
A terra de Canaã pertencia a ele. Haviam profecias a respeito disso, mas por medo ele deixou que o medo governasse, que o medo morasse naquele lugar. Então você precisa se posicionar e ocupar os lugares geográficos, os lugares espirituais, os lugares, seja lá quais forem, que o Senhor Jesus designou para você. Ocupe-os. Não deixe que o medo impeça você de se posicionar dentro da sua porção, dentro do seu lugar, tá? Você precisa de verdade entender isso, para que você seja um homem, uma mulher abençoada e a sua vida vá bem. Porque assim, quando se trata do reino de Deus, a obediência e o tempo precisam ser assim perfeitos. Porque se você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz no tempo certo, é inútil. Se você fizer antes, dá errado. Se você fizer depois do tempo, também dá errado. Então, em momentos de transição, o timing é muito preciso. Isso não significa que se você demorar a responder, você vai perder completamente a sua oportunidade, mas pode significar que você vai enfrentar algumas dificuldades que, se você tivesse se posicionado no momento correto, você não enfrentaria. Então, eu sinto que você que está aí me assistindo, você está lidando com decisões que você precisava já ter lidado com elas, que você está com medo de enfrentar o seu Esaú, porque você acha que você vai enfrentar o seu Esaú do mesmo jeito que você via 5 anos atrás, 10 anos atrás. Mas o fato é, você agora é uma nova pessoa, você agora é um novo homem, uma nova mulher, tá? E você vai lidar com o Esaú a partir de uma outra perspectiva, da perspectiva de quem Deus diz que você é. Você entende isso? Então, você precisa ter um relacionamento muito profundo com Jesus, ouvir a voz dele, discernir a voz dele. E como que eu me torno um homem e uma mulher de discernimento? Lendo as Escrituras. Eu preciso ler as Escrituras, porque as Escrituras, elas funcionam como um colírio para minha mente, para os meus olhos, que me permitem enxergar claramente e entender para a minha vida o que Jesus está falando hoje. Então, quando eu leio as Escrituras, o Senhor torna aquelas palavras vivas e fala: olha, é isso aqui que você está vivendo agora, é isso aqui que você está passando agora, você precisa se posicionar exatamente desse jeito. Então, leia as Escrituras toda e sempre, é muito importante isso. Você tenha uma vida de oração também, para que você seja um homem ou uma mulher de discernimento e se posicione no momento certo, na hora certa, com a tarefa correta que o Senhor Jesus disse para você fazer, para que você seja bem sucedido. Amém? Você está entendendo isso? Eu quero orar por você então, para que você tenha coragem de transicionar. Eu quero liberar você para transicionar, eu quero liberar você para crescer. Quero liberar em nome de Jesus que você tenha coragem e ousadia para viver novos dias, novos momentos, um novo tempo na sua vida, e você se posicione baseado naquilo que Deus disse que você é. E se for preciso regressar, retornar, retorne. Se for preciso, voltar um passo atrás, volte, porque esse regressar, esse retornar, na verdade é um avanço para a sua vida, tá? Então eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que assiste agora esse vídeo, Senhor. E eu quero nesse exato momento liberar sobre eles discernimento, liberar sobre eles graça, que essa palavra, Senhor, gere no coração deles, Senhor, a vontade, o desejo, Senhor, de te obedecer, de transicionar, de viver, meu Pai, de tomar decisões aonde eles precisam tomar decisões, meu Pai. Coisas que estão pendentes, medos que estão ali, meu Pai, governando seus lares, sua vida financeira, a casa deles, Senhor. Que você libere uma palavra de identidade a respeito deles, para que eles enfrentem, Senhor, cada um deles, o seu Esaú, a partir de um lugar onde você definiu a identidade, Senhor. A partir de um lugar onde você, Senhor, terá sido aquele que deu as diretrizes e a identidade necessária e a verdade necessária para lidar, meu Pai, com o seu Esaú, agora de uma outra forma. Em nome do Senhor Jesus, eu libero isso sobre os meus irmãos, Pai. Amém. Muito bom que você assistiu todo esse vídeo, espero que você tenha crescido muito com esse vídeo, e eu tenho algo para falar para você. Nós vamos lançar agora um novo quadro aqui no canal, que se chama Fundamentos da Fé, onde nós vamos tratar sobre muitas e muitas coisas fundamentais para o seu crescimento na fé. Vamos falar sobre 5 ministérios, sobre vocação, sobre
enfim, muitas coisas que servem de base para nossa vida eclesiástica, para nossa vida comum, tá? Então eu quero que você acompanhe, seja com muita expectativa, porque tudo já está sendo feito com muito amor, com muita graça, para que você cresça no Senhor Jesus, para que você atinja todo o seu potencial nele, tá bom? Então se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém e tamo junto.